Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui passando de novo, uma alegria poder estar com vocês. Vamos para cima aí do nosso segundo vídeo. Eu agradeço as visualizações, pessoal ali que está me acompanhando, os que compartilharam, tá bom? Como prometido, agora nós vamos entrar na segunda parte dos evangelhos. Eu fiz ao contrário, né? Eu peguei primeiro o Evangelho de João, a qual nós trabalhamos ali o conhecimento das palavras Evangelho Universal, Carta Católica, e abordamos o formato assim de uma forma bem simplificada, né? Bem resumida daquilo que João ele tinha como intuito de passar através da sua escrita. Hoje nós vamos falar dos evangelhos sinóticos, né? Que vem do grego sinopse, que nada mais é do que a união de duas palavras no grego. Sim, que é juntos, e opse, que é ver. Então, é ver juntos. Então, os evangelhos sinóticos vêm do grego sinopse, que significa olhar para o mesmo lugar, olhar junto, porém cada um deles abordaram um ângulo diferente. E é isso que é impressionante. Por quê? Nós temos, nesse período dos evangelhos, três grandes poderios naquela época. O primeiro poderio era o poderio religioso, né? Que era quem? Era Jerusalém, né? Eram os judeus. Nós temos o poderio militar e o poderio econômico e político também, né? Que com certeza na época de Cristo era o mais forte, que é o poderio romano. E nós temos o poderio cultural, que era a Grécia. Você já parou para pensar por que Pilatos escreveu Rei dos Judeus, Rei dos Judeus e Rei dos Judeus em letras em grego, aramaico e hebraico? Por que ele escreveu nessas três línguas? Cada uma dessas línguas apontam para o poderio de Cristo. E olha que tentaram arrancar a placa, dizendo, tu não pode dar ele a esse título. E ele disse, o que eu escrevi está escrito. Mas nem Pilatos imaginava que o que para ele poderia ser um tipo de zombaria, na verdade, estava glorificando a Jesus sobre esses três grandes poderios. Uma vez que escrita, né, em hebraico, apontava para o poderio religioso, né, de Jerusalém, escrito em grego, apontava ali para o poder cultural da Grécia, e escrito em aramaico, apontava ali para o poder cultural, né, de Roma. O poder cultural não, o poder político, o poder econômico e o poderio militar, que era o forte de Roma, né, irmãos? Os romanos, eles tinham essa grande força militar, política, financeira naquela época. Então, nós temos aqui três pessoas, né, três escritores, e também pessoas distintas. Por quê? Nós temos Mateus, que foi apóstolo, tá? Ele andou com Cristo. Então ele vai narrar daquilo que ele mesmo viu, né? Nós vamos ter Lucas, que não foi apóstolo, mas caminhou com um ou mais apóstolos, com certeza, porque ali no capítulo, a partir do capítulo 15 de Atos, ele faz um relato sobre ele na viagem. E depois nós vemos Paulo também o citando, até como médico amado. Então, nós temos Mateus, que é um apóstolo, Lucas, que não é um apóstolo, mas também há uma palavra entre alguns eruditos que chama-se tríplice ministério, porque ele seria
historiador, médico, mas também é no campo missionário. E Lucas, ele é o único não judeu, tá? Que escreve um trecho da palavra de Deus. O restante todos eram judeus. Aí nós vamos ter Marcos. Marcos também não foi apóstolo, né? Porém, a casa de Marcos foi ali um dos princípios, prismas da igreja que foi estabelecida em Jerusalém. Quando você pega ali Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, e Pedro estava preso na prisão, porém a igreja fazia incessante oração a ele perante a Deus, né? Ele estava lá na Fortaleza Antônia, Tiago já tinha acabado de morrer e Pedro está aguardando para ser morto. Mas na casa de quem que ele está? Maria. E quem é essa Maria? Mãe de João Marcos, ou o Marcos que nós conhecemos do Evangelho. Então Marcos, tendo essa proximidade também, ficou mais prático e fácil para ele descrever o Evangelho em seu formato que ele faz, né? E o que eu quero dizer como em seu formato? Irmãos, é de comum pensamento de uma grande parte dos teólogos o propósito inicial, né, e o objetivo de Deus. Então, assim, algumas linhas de pensamentos teológicas que não se encaixam a isso. Porém, nós respeitamos, tá? Como eu disse para os irmãos aqui, não é aula de teologia, né? É só um rabisquinho para você poder ter uma base melhor e conseguir fazer ali um sermão, abordar alguma coisa, dar uma saudação, fazer um estudo. Então, o que nós temos que analisar? Com esse objetivo primário, nós temos uma tabela que é assim: Mateus escreve para os judeus a fim de apresentar para eles Jesus como o Cristo que eles negaram. Então, ele vai usar o quê para fazer isso de início? Ele vai pegar ali a genealogia de Cristo, né? Ele vai, através da genealogia, abrindo o seu livro, ou evangelho, aquele que está lendo já consegue ver a linhagem de Jesus completa, né? E em todo o teu evangelho, ele procura apresentar a Jesus, né, como Cristo que foi morto e reviveu e que for aquele que fora rejeitado pelos judeus. Nós temos Marcos, e também num objetivo primário, nós entendemos que escreveu para os romanos, né? Mas a ideia com os romanos era muito diferente da ideia com os judeus, porque os romanos eles eram assim meio que curto e grosso. O que importava para eles era qual é o teu poder, quanto você tem, o que você conquistou, quem é você, porque eles eram, sabe, desbravadores, né? Eles tinham esse ímpeto de serem maior do que todos. Então Marcos, num objetivo inicial, ele apresenta ali Jesus aos romanos como servo, porém, ali no entender de servo, do evangelho da ação. Ou seja, Jesus veio e ele está fazendo a obra, servindo ao Pai em todos os lugares que ele passa. Vai acontecendo algo. Marcos ele foca mais nessa parte dos milagres, dos feitos, das grandes coisas que Jesus fez, né? Então nós temos esse evangelho da ação, que também assim nós o conhecemos, e uma prova básica, como eu dei de Mateus, através da genealogia, e tem muitas outras coisas, mas como nós estamos dando essa passada,
Quando você pega a passagem da mulher do fluxo de sangue, ela diz assim, e sentiu no seu corpo que imediatamente ela foi curada. Então, ó, tá vendo? Instantâneo. Era como se Marcos dissesse, olha, vocês têm carros, cavaleiros, espadas, escudos, exército, ouro, prata, porém nós temos um Deus que somente um toque, ele transforma a vida de uma pessoa. E aí nós vamos ter Lucas, que ele não é judeu, mas escreve muito bem, né? É a primeira parte que ele escreve, digamos assim, é esse evangelho, e depois ele vai escrever Atos. Nós temos Lucas, que ele vai escrever por poderio cultural, ele vai escrever de um objetivo primário para a Grécia, né? Para os gregos. E aí ele apresenta Cristo como um Deus perfeito, um homem perfeito, né? A visão da união hipostática, ou seja, a união do Cristo, né? O homem com o Cristo Deus ali, a união do poder, né? Mesmo ele se esvaziando, como Paulo lá diz em Filipenses, né? Capítulo de número 2, versículo de número 15, mas em todas as suas ações havia um poder e o nome do Pai era glorificado, né? Ele diz, quem me tocou? E os discípulos dizem para ele, a multidão te aperta e te oprime. Porém, tanto a palavra apertar como oprimir no original, apertar é usar de força para conter alguém. E oprimir é obstruir algo. E Jesus não fala sobre isso. Jesus fala sobre tocar. E tocar é fazer carícia, acariciar, né? Um toque com carinho. Esse é o termo mais próximo. Então, eles não entenderam, porque eles falaram apertar e oprimir. Mas Jesus falou de toque. E aí ele responde, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, o poder saiu dele e curou a mulher. E onde que Lucas, assim, resumidamente, ele apresenta esse Cristo, né? Esse homem perfeito, esse Deus soberano. Se você olhar nas 3 parábolas, tá? Você vai ver lá as 3 parábolas. A primeira parábola, a ovelha se perde. Ele deixa as 99 com segurança, tá, irmão? Frisar isso, porque às vezes muitas pessoas acabam falando o que não é. Ele não abandona as 99. Ele deixa, e o deixar aqui é guardar com segurança. Ele guarda com segurança as 99, tá bom? E aí ele vai atrás daquela. Só que tem um porém. Quando ele acha, ela não tá bem. Ah, mas o texto não diz isso. Mas calma, vamos analisar o texto. E colocando-a no seu ombro, ele a trouxe de volta. O pastor, ele tem o cajado e a vara. Ele poderia vir trazendo ela. Dá-nos uma conotação, um entendimento, né, que ela não estava bem. Então ele pega, põe no ombro e traz ela de volta ao aprisco. E o que Jesus fez? Nós éramos inimigos de Deus devido aos nossos pecados. Quando ele pega o patímbulo da cruz, que ele vem e ele chega até o Pai, ou o propósito que ele tinha que chegar, verdadeiramente ele tomou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então dá para você ligar as duas coisas? É o pastor trazendo a ovelha e é Jesus trazendo o patímbulo. As duas coisas vão dar num último resultado, que a ovelha no aprisco. Hoje eu estou no aprisco e você está no aprisco,
porque Jesus foi lá, pegou o madeiro, ou pegou a ovelha, trouxe e nos colocou no aprisco. Aí nós temos a segunda, que é a dracma, e a dracma é algo importante para a mulher, porque a dracma era o dote, e um dote hoje, aproximadamente, sai em torno de 4 mil, 5 mil dólares, mais ou menos, se for pôr aí no papel. E as dracmas, né, aquele colar de dracmas, aquele cinturão de dracma, era para o futuro daquela mulher, né? E ela perde. Só que é interessante que ela vai procurar e ela não acha. Só que ela não desiste porque ela está convencida que ela tem que encontrar. Aí ela acende a candeia, né? E vai procurar e acha. E isso é ação de quem na nossa vida? Não é o Espírito Santo que nos convence? Aleluias. Não é o Espírito Santo que nos tirou das trevas para a gloriosa luz? Lindo, né? Então, Jesus, o Espírito Santo e agora na última, o Filho. Filho pródigo decidiu ir embora. No Oriente Médio, essa parábola é inaceitável, porque eles não acreditam que um filho teria coragem de matar o pai dentro do teu coração. Porque na cultura judaica é isso. Você tá me matando. Porque a herança só dava depois da morte. Então o filho não tinha direito de pedir a herança. Mas o pai é como Deus, ele não nos obriga a ficar. Então ele dá a herança. E aí ele vai. Só que olha o agir de Deus nas pequenas coisas, e não é coisa de pentecostal ou não pentecostal, não tem nada disso, até porque eu tenho um respeito muito grande por João Calvínio, né, Jacó Armínio, e eu gosto mesmo é de Bíblia e de estudar bastante. Mas o texto diz assim, ó, e tendo acabado o dinheiro, veio a fome. Você já parou para pensar só nessa partinha da perícope? Que é ali, essa é uma perícope, né? Que é o grupo de versículos que tem começo, meio e fim, numa unidade só. Por que e tendo acabado o dinheiro, veio a fome? Porque se ele tivesse dinheiro e tivesse chegado a fome, ele ia continuar comprando e nada ia adiantar. Porém, Deus criou um caminho. E aí ele entendeu, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até o servo come pão. Só que quando ele está voltando, ele vem com o pensamento mudado. E as circunstâncias da vida mudam o ser humano. E aí ele vem dizendo, vou falar para ele, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele está vindo, o texto diz assim, e vindo ele, o pai o avistou e saiu correndo em sua direção. Aqui nós temos uma quebra de protocolo, porque o ancião, né, ele não corria, ele dava passo largo, mas não corria. O pai lá quer saber de protocolo, o pai sai correndo. O filho vem vindo fedidinho, sujo, né, porque estava trabalhando em meio aos porcos, mas o pai corre, beija, o abraça, o filho constrangido, eu assim quero entender, tenta tirar o pai e diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. E eu entendo que ele pega na mão do filho, entra com ele para dentro da propriedade e diz assim, traga o anel, porque a autoridade que você tem nessa casa você nunca perdeu. Você somente se distanciou, mas perder não perder. Até porque, para mim, não existe ex-ungido. Segundo, traz vestes limpas, né? Bem-aventurado o que tem as vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro, porque ele entrará pelos céus pelas portas, e dele será o direito de assistir à árvore da vida. E sandálias, porque só os escravos andavam com os pés no chão. E traz o novilho, e festejamos, comamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Na moral da história, o pai está dizendo para ele,
você me sepultou no teu coração, mas eu nunca te enterrei na minha alma. Eu sempre estive te esperando. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter passado algo de proveito para vocês, contribuído, né, com vocês aí. Peço que continue compartilhando, mandando para mais pessoas, acionando lá o sininho e, sabe, vai lá, pastor, vai lá, põe um tema lá, pastor, vamos falar sobre tal tema, vamos falar sobre tal coisa. Bora, pessoal, vamos para cima, tá bom? Ó, resumindo então, sinóticos, do grego sinopse, que é olhar para o mesmo lugar, só que com ângulos diferentes. Cada um tinha um objetivo primário. Lembrando que sinóticos vem de sinopse, que é sim, juntos, e ópsis, que é ver juntos. E aí nós temos Mateus no objetivo primário para os judeus, usando ali da cronologia, né? Usando ali da linhagem de Jesus, melhor dizendo, né? E provando ali, mostrando para os judeus ali que verdadeiramente ele era o Messias, não só ali, mas em todo o restante do seu ministério, né? Nós temos Marcos, que de uma certa forma, de uma forma objetiva primária, vai escrever para os romanos, apresentando ali o evangelho da ação, o evangelho do servo, aquele que se dedica, aquele que faz e faz mais forte do que carros, cavalos e cavaleiros. E nós temos Lucas, que foi a explicação maior, que é o único não-judeu que escreve para os gregos, porém é uma história maravilhosa, genealogia, opa, faltou... Aqui o Teco acordou agora, tá? Ele usa a genealogia de Jesus, Mateus, tá bom? Então é isso, meus amigos, espero que possa ter passado de alguma forma, com toda a humildade de coração, tá bom? Um pouquinho de conhecimento dividindo com os irmãos. Lembrando os irmãos, né, que eu luto a cada dia pelos meus estudos, eu pretendo aí o mais breve possível ter uma formação aí como forma de licenciatura para poder dar aula, e eu tenho um projeto social que é Teologia Simplificada para Todos, vai além dessa teologia simplificada do YouTube, mas para dentro de um lugar, dentro de uma igreja, dentro de algum pastor que tem essa mesma visão que eu, e aula gratuita para aqueles que estão sedentos de desejos de aprender, né? Porque eu tô recebendo do Senhor. Deus me deu a faculdade que eu faço hoje no FABAD. Né? Deus me deu essa faculdade. Então eu tenho que devolver para Ele também o melhor. Tá bom, queridos? Deixa o like, comenta, compartilha e coloque lá novos temas, tá? Vai sugerindo lá, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz.